Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa alguns anos depois, onde Jake Sully, que vocês lembram virou parte dos Na'vi, realmente parte deles, vive agora com Neytiri e seus filhos. Eles construíram uma família que representa a união entre mundos que deveriam ser inimigos, e isso, por si só, já é um terreno emocional poderoso. De cara, somos apresentados a um Jake mais maduro, mais cansado. Ele e Neytiri não estão só se adaptando à vida em Pandora, eles estão tentando ensinar seus filhos a sobreviver num mundo que literalmente não perdoa. E aí entra um dos temas mais fortes do filme, a vulnerabilidade. Os filhos de Jake e Neytiri representam não só a nova geração Na'vi, mas também o medo universal de qualquer pai ou mãe de que algo ruim possa acontecer com seus filhos. Essa sensação que todo mundo já sentiu chega de forma crua na tela. Quando os humanos retornam, com novo objetivo e novas armas, aquilo que Jake e Neytiri mais temiam acontece. Forçados a fugir, a família Sully se encontra num lugar novo e desconhecido, as Águas de Pandora. E é aí que o filme realmente começa a virar o jogo. A água é linda, mas é perigosa, e Cameron usa isso com maestria. Cada onda é uma emoção, cada criatura marinha é um obstáculo, e cada mergulho é um risco. Mas, ao mesmo tempo, a água traz cura, transformação e conexão. Jake vive com Neytiri e seus filhos como um verdadeiro líder Na'vi. Ele acorda cedo, treina, caça, ensina, protege. Ele sabe que a guerra contra os humanos acabou, mas também sabe que isso não significa que eles desistiram. E essa tensão silenciosa acompanha cada cena. Pandora parece viva e feliz, mas Jake está sempre atento, sempre desconfiado, sempre pronto para lutar de novo se for preciso. A família Sully é apresentada de forma muito íntima. A gente não vê só guerreiros, vê filhos correndo, brincando, aprendendo a montar os icrãs, errando, caindo, levantando. Neteyam, o filho mais velho, carrega naturalmente o peso de ser exemplo. Ele é responsável, obediente, tenta sempre fazer tudo certo. O tipo de filho que quer orgulhar o pai. Já Lo'ak, o do meio, é impulsivo, curioso, vive se metendo em confusão e sente constantemente que está à sombra do irmão. Essa rivalidade silenciosa entre eles é algo que qualquer família reconhece fácil. Kiri é um caso à parte. Desde o começo fica claro que ela tem uma conexão diferente com Pandora. Ela sente a natureza de um jeito mais profundo, mais espiritual. Enquanto os outros aprendem a sobreviver, Kiri parece ouvir o planeta. Ela conversa com as plantas, toca a terra com respeito, observa o mundo como se estivesse tentando entender algo maior do que palavras. E isso já planta a semente de que ela terá um papel importante nessa história. E tem a pequena Tuk. Tuk é leveza pura. Ela representa a inocência em meio a um mundo que já foi quebrado pela guerra. Ela ri, fala sem filtro, faz perguntas simples que muitas vezes têm respostas difíceis. É impossível não se apegar a ela logo de cara. Neytiri, por sua vez, continua sendo uma força da natureza. Ela ama os filhos de forma intensa, quase feroz. Diferente de Jake, que tenta equilibrar estratégia e emoção, Neytiri age muito mais pelo coração. Ela carrega traumas profundos do passado, perdeu a família, a terra, o lar, e tudo isso faz com que o medo de perder os filhos seja constante. Cada vez que eles se afastam, cada missão de Jake, cada sombra estranha na floresta, tudo vira um gatilho. Jake narra sua própria história, refletindo sobre o que significa proteger algo que você ama. Ele não luta mais só por Pandora, ele luta pelos filhos, e isso muda completamente sua visão de mundo. Antes ele se jogava de cabeça na batalha, agora cada decisão tem consequência, cada risco pesa. Mas enquanto a família tenta viver essa vida quase pacífica, os sinais da ameaça começam a aparecer. Pequenos detalhes, movimentações estranhas, mudanças no comportamento da natureza, essa sensação de que algo está se aproximando. Pandora, que sempre avisou quando o perigo vinha, começa a dar seus sinais. E então o passado volta com força. Os humanos retornam,
não como exploradores confusos, mas como uma força organizada, determinada e muito mais preparada. Eles chegam queimando florestas, destruindo territórios sagrados, mostrando que aprenderam com os erros do passado e que agora vieram para ficar. É um choque brutal. A tranquilidade construída com tanto esforço desmorona em minutos. Quando Jake percebe que os humanos não estão apenas ocupando Pandora, mas caçando especificamente ele e sua família, a ficha cai. Ele entende que sua presença coloca todos em risco, não só a Neytiri e os filhos, mas todo o clã. E essa é uma das decisões mais dolorosas do filme. Jake escolhe ir embora. Essa escolha não é covardia, é sobrevivência. É um pai entendendo que, às vezes, a melhor forma de lutar é recuar, mas isso custa caro emocionalmente. Neytiri sente como se estivesse abandonando suas raízes. Os filhos não entendem completamente, e Jake carrega o peso de tirar sua família do lugar que eles chamam de lar. Jake lidera o grupo com passos firmes, mas por dentro ele está em conflito. Ele sabe que fez a escolha certa, mas também sabe que essa decisão vai marcar seus filhos para sempre. Eles atravessam regiões de Pandora que nunca tinham visto antes, e o filme faz questão de mostrar isso. O mundo é imenso, lindo e ao mesmo tempo desconhecido. Cada nova paisagem reforça a ideia de que eles estão realmente longe de casa. Quando finalmente chegam ao território do clã Metkayina, o contraste é imediato. A floresta densa e fechada dá lugar a um cenário aberto, azul, vivo, dominado pelo oceano. É como se Pandora tivesse outro coração batendo ali. As águas são cristalinas, os recifes parecem vivos e as criaturas marinhas se movem com uma leveza quase hipnótica. Mas beleza não significa acolhimento imediato. Os Metkayina são diferentes em tudo. Seus corpos são adaptados ao mar, braços mais longos, caudas largas, movimentos suaves. Eles olham para a família Sully com curiosidade e desconfiança. Não há hostilidade explícita, mas também não há calor. Jake percebe rapidamente que ali ele não é um líder, não é um herói, ele é apenas um estrangeiro pedindo abrigo. O líder dos Metkayina, Tonoari, escuta Jake com atenção, mas não se deixa convencer facilmente. Quem realmente demonstra resistência é Ronal. Ela enxerga o Sully como um risco. Para ela, acolher aquela família significa atrair a guerra para o oceano. Neytiri sente esse julgamento na pele, não só pelas palavras, mas pelos olhares, pela postura, pelo silêncio carregado. Os filhos sentem isso ainda mais forte. Neteyam tenta se adaptar rápido, respeitar as regras, aprender com humildade. Loak, por outro lado, sofre. Ele não se encaixa. É desajeitado na água, vira alvo de olhares e provocações, sente-se inferior. Aquele sentimento que ele já carregava na floresta, de não ser bom o suficiente, cresce ainda mais ali, e isso machuca. Kiri continua sendo diferente. A conexão dela com a natureza não desaparece no oceano, ela só muda de forma. A água parece responder a ela, as criaturas marinhas se aproximam, a corrente parece guiá-la. É como se Pandora, mesmo em outro ambiente, reconhecesse quem ela é. Mas essa ligação também traz riscos, e o filme deixa isso bem claro aos poucos. O aprendizado com os Metkayina vira quase um rito de passagem. Aprender a respiração, nadar com eficiência, entender as correntes, montar criaturas marinhas gigantescas. Cada lição é difícil, cada erro é humilhante, mas cada pequena conquista traz crescimento. Essa parte do filme é mais lenta de propósito, porque ela mostra transformação. Não é só sobre sobreviver, é sobre pertencer. Enquanto isso, longe dali, os humanos não estão parados. Eles se reorganizam, criam versões recombinantes de antigos inimigos, usam tecnologia avançada e rastreiam Jake como um predador paciente. O perigo não desapareceu, ele só está se aproximando lentamente, como uma sombra no fundo do mar. Jake tenta manter a família invisível, mas isso cobra um preço. Ele se torna mais rígido, mais controlador, mais distante emocionalmente. Neytiri percebe isso. Ela sente que, ao tentar proteger seus filhos, Jake está tirando deles a chance de crescer. O conflito entre os dois não explode, mas fica ali, latente, como uma onda prestes a quebrar. Os humanos chegam com força total. Não são apenas soldados, são caçadores. Eles entendem o território, usam tecnologia para rastrear, cercar e destruir. O mar,
antes símbolo de liberdade, começa a ser tomado por máquinas, navios e explosões. A tranquilidade dos Metkayina é quebrada de forma brutal, e a guerra chega até onde Jake tentou esconder sua família. Jake percebe que cometeu um erro, acreditar que fugir seria suficiente. Agora, o inimigo não quer apenas Pandora, quer ele, quer sua família, quer mandar uma mensagem. E nesse momento, Jake entende que não pode mais correr. Ele precisa enfrentar o que vem pela frente, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Os filhos sentem essa mudança imediatamente. Neteyam assume uma postura mais firme, mais madura. Ele deixa de ser apenas o filho obediente e passa a agir como um verdadeiro guerreiro. Loak, movido pela culpa e pelo desejo de provar seu valor, acaba tomando decisões arriscadas. Ele se sente responsável por tudo o que está acontecendo, e isso o empurra para situações perigosas. Kiri, por sua vez, enfrenta algo completamente diferente. A conexão dela com o espírito de Pandora se intensifica a ponto de se tornar quase insuportável para o próprio corpo. Ela tenta se conectar com Eva de forma mais profunda e acaba sofrendo um colapso. Essa cena é importante porque mostra que nem toda conexão espiritual é simples ou segura. Às vezes, sentir demais também machuca. Enquanto isso, Neytiri se transforma. O medo que ela sentia se converte em fúria. Ela luta como alguém que já perdeu tudo e se recusa a perder mais. Cada movimento dela carrega dor, ódio e amor misturados. Neytiri não luta apenas contra humanos, ela luta contra o destino, contra o passado e contra a possibilidade de reviver suas maiores perdas. O confronto principal acontece no meio do oceano, em meio ao caos, explosões, água em chamas, criaturas marinhas feridas. Pandora sofre. O filme faz questão de mostrar isso. Não é uma batalha bonita, é cruel, confusa, desesperadora. E no meio disso tudo, a família Sully é separada. A história começa alguns anos depois, onde Jake Sully, que vocês lembram virou parte dos Na'vi, realmente parte deles, vive agora com Neytiri e seus filhos. Eles construíram uma família que representa a união entre mundos que deveriam ser inimigos, e isso por si só já é um terreno emocional poderoso. De cara, somos apresentados a um Jake mais maduro, mais cansado. Ele e Neytiri não estão só se adaptando à vida em Pandora, eles estão tentando ensinar seus filhos a sobreviver num mundo que literalmente não perdoa. E aí entra um dos temas mais fortes do filme, a vulnerabilidade. Os filhos de Jake e Neytiri representam não só a nova geração Na'vi, mas também o medo universal de qualquer pai ou mãe de que algo ruim possa acontecer com seus filhos. Essa sensação que todo mundo já sentiu chega de forma crua na tela. Quando os humanos retornam, com novo objetivo e novas armas, aquilo que Jake e Neytiri mais temiam acontece. Forçados a fugir, a família Sully se encontra num lugar novo e desconhecido, as Águas de Pandora. E é aí que o filme realmente começa a virar o jogo. A água é linda, mas é perigosa, e Cameron usa isso com maestria. Cada onda é uma emoção, cada criatura marinha é um obstáculo, e cada mergulho é um risco. Mas, ao mesmo tempo, a água traz cura, transformação e conexão. Jake vive com Neytiri e seus filhos como um verdadeiro líder Na'vi. Ele acorda cedo, treina, caça, ensina, protege. Ele sabe que a guerra contra os humanos acabou, mas também sabe que isso não significa que eles desistiram. E essa tensão silenciosa acompanha cada cena. Pandora parece viva e feliz, mas Jake está sempre atento, sempre desconfiado, sempre pronto para lutar de novo se for preciso. A família Sully é apresentada de forma muito íntima. A gente não vê só guerreiros, vê filhos correndo, brincando, aprendendo a montar os icrãs, errando, caindo, levantando. Neteyam, o filho mais velho, carrega naturalmente o peso de ser exemplo. Ele é responsável, obediente, tenta sempre fazer tudo certo. O tipo de filho que quer orgulhar o pai. Já Loak, o do meio, é impulsivo, curioso, vive se metendo em confusão e sente constantemente que está à sombra do irmão. Essa rivalidade silenciosa entre eles é algo que qualquer família reconhece fácil. Kiri é um caso à parte. Desde o começo fica claro que ela tem uma conexão diferente com Pandora. Ela sente a natureza de um jeito mais profundo, mais espiritual.
Enquanto os outros aprendem a sobreviver, Kiri parece ouvir o planeta. Ela conversa com as plantas, toca a terra com respeito, observa o mundo como se estivesse tentando entender algo maior do que palavras. E isso já planta a semente de que ela terá um papel importante nessa história. E tem a pequena Tuk. Tuk é leveza pura. Ela representa a inocência em meio a um mundo que já foi quebrado pela guerra. Ela ri, fala sem filtro, faz perguntas simples que muitas vezes têm respostas difíceis. É impossível não se apegar a ela logo de cara. Neytiri, por sua vez, continua sendo uma força da natureza. Ela ama os filhos de forma intensa, quase feroz. Diferente de Jake, que tenta equilibrar estratégia e emoção, Neytiri age muito mais pelo coração. Ela carrega traumas profundos do passado, perdeu a família, a terra, o lar, e tudo isso faz com que o medo de perder os filhos seja constante. Cada vez que eles se afastam, cada missão de Jake, cada sombra estranha na floresta, tudo vira um gatilho. Jake narra sua própria história, refletindo sobre o que significa proteger algo que você ama. Ele não luta mais só por Pandora, ele luta pelos filhos, e isso muda completamente sua visão de mundo. Antes ele se jogava de cabeça na batalha. Agora cada decisão tem consequência, cada risco pesa. Mas enquanto a família tenta viver essa vida quase pacífica, os sinais da ameaça começam a aparecer. Pequenos detalhes, movimentações estranhas, mudanças no comportamento da natureza, essa sensação de que algo está se aproximando. Pandora, que sempre avisou quando o perigo vinha, começa a dar seus sinais. E então o passado volta com força. Os humanos retornam, não como exploradores confusos, mas como uma força organizada, determinada e muito mais preparada. Eles chegam queimando florestas, destruindo territórios sagrados, mostrando que aprenderam com os erros do passado e que agora vieram para ficar. É um choque brutal. A tranquilidade construída com tanto esforço desmorona em minutos. Quando Jake percebe que os humanos não estão apenas ocupando Pandora, mas caçando especificamente ele e sua família, a ficha cai. Ele entende que sua presença coloca todos em risco, não só a Neytiri e os filhos, mas todo o clã. E essa é uma das decisões mais dolorosas do filme. Jake escolhe ir embora. Essa escolha não é covardia, é sobrevivência. É um pai entendendo que, às vezes, a melhor forma de lutar é recuar, mas isso custa caro emocionalmente. Neytiri sente como se estivesse abandonando suas raízes. Os filhos não entendem completamente, e Jake carrega o peso de tirar sua família do lugar que eles chamam de lar. Jake lidera o grupo com passos firmes, mas por dentro ele está em conflito. Ele sabe que fez a escolha certa, mas também sabe que essa decisão vai marcar seus filhos para sempre. Eles atravessam regiões de Pandora que nunca tinham visto antes, e o filme faz questão de mostrar isso. O mundo é imenso, lindo e ao mesmo tempo desconhecido. Cada nova paisagem reforça a ideia de que eles estão realmente longe de casa. Quando finalmente chegam ao território do clã Metkayina, o contraste é imediato. A floresta densa e fechada dá lugar a um cenário aberto, azul, vivo, dominado pelo oceano. É como se Pandora tivesse outro coração batendo ali. As águas são cristalinas, os recifes parecem vivos e as criaturas marinhas se movem com uma leveza quase hipnótica. Mas beleza não significa acolhimento imediato. Os Metkayina são diferentes em tudo. Seus corpos são adaptados ao mar, braços mais longos, caudas largas, movimentos suaves. Eles olham para a família Sully com curiosidade e desconfiança. Não há hostilidade explícita, mas também não há calor. Jake percebe rapidamente que ali ele não é um líder, não é um herói, ele é apenas um estrangeiro pedindo abrigo. O líder dos Metkayina, Tonoari, escuta Jake com atenção, mas não se deixa convencer facilmente. Quem realmente demonstra resistência é Ronal. Ela enxerga o Sully como um risco. Para ela, acolher aquela família significa atrair a guerra para o oceano. Neytiri sente esse julgamento na pele, não só pelas palavras, mas pelos olhares, pela postura, pelo silêncio carregado. Os filhos sentem isso ainda mais forte. Neteyam tenta se adaptar rápido, respeitar as regras, aprender com humildade. Loak, por outro lado, sofre. Ele não se encaixa. É desajeitado na água, vira alvo de olhares e provocações, sente-se inferior. Aquele sentimento que ele já carregava na floresta, de não ser bom o suficiente,
cresce ainda mais ali, e isso machuca. Kiri continua sendo diferente. A conexão dela com a natureza não desaparece no oceano, ela só muda de forma. A água parece responder a ela, as criaturas marinhas se aproximam, a corrente parece guiá-la. É como se Pandora, mesmo em outro ambiente, reconhecesse quem ela é. Mas essa ligação também traz riscos, e o filme deixa isso bem claro aos poucos. O aprendizado com os Metkayina vira quase um rito de passagem. Aprender a respiração, nadar com eficiência, entender as correntes, montar criaturas marinhas gigantescas. Cada lição é difícil, cada erro é humilhante, mas cada pequena conquista traz crescimento. Essa parte do filme é mais lenta de propósito, porque ela mostra transformação. Não é só sobre sobreviver, é sobre pertencer. Enquanto isso, longe dali, os humanos não estão parados. Eles se reorganizam, criam versões recombinantes de antigos inimigos, usam tecnologia avançada e rastreiam Jake como um predador paciente. O perigo não desapareceu, ele só está se aproximando lentamente, como uma sombra no fundo do mar. Jake tenta manter a família invisível, mas isso cobra um preço. Ele se torna mais rígido, mais controlador, mais distante emocionalmente. Neytiri percebe isso. Ela sente que, ao tentar proteger seus filhos, Jake está tirando deles a chance de crescer. O conflito entre os dois não explode, mas fica ali, latente, como uma onda prestes a quebrar. Os humanos chegam com força total. Não são apenas soldados, são caçadores. Eles entendem o território, usam tecnologia para rastrear, cercar e destruir. O mar, antes símbolo de liberdade, começa a ser tomado por máquinas, navios e explosões. A tranquilidade dos Metkayina é quebrada de forma brutal, e a guerra chega até onde Jake tentou esconder sua família. Jake percebe que cometeu um erro, acreditar que fugir seria suficiente. Agora, o inimigo não quer apenas Pandora, quer ele, quer sua família, quer mandar uma mensagem. E nesse momento, Jake entende que não pode mais correr. Ele precisa enfrentar o que vem pela frente, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Os filhos sentem essa mudança imediatamente. Neteyam assume uma postura mais firme, mais madura. Ele deixa de ser apenas o filho obediente e passa a agir como um verdadeiro guerreiro. Loak, movido pela culpa e pelo desejo de provar seu valor, acaba tomando decisões arriscadas. Ele se sente responsável por tudo o que está acontecendo, e isso o empurra para situações perigosas. Kiri, por sua vez, enfrenta algo completamente diferente. A conexão dela com o espírito de Pandora se intensifica a ponto de se tornar quase insuportável para o próprio corpo. Ela tenta se conectar com Eva de forma mais profunda e acaba sofrendo um colapso. Essa cena é importante porque mostra que nem toda conexão espiritual é simples ou segura. Às vezes, sentir demais também machuca. Enquanto isso, Neytiri se transforma. O medo que ela sentia se converte em fúria. Ela luta como alguém que já perdeu tudo e se recusa a perder mais. Cada movimento dela carrega dor, ódio e amor misturados. Neytiri não luta apenas contra humanos, ela luta contra o destino, contra o passado e contra a possibilidade de reviver suas maiores perdas. O confronto principal acontece no meio do oceano, em meio ao caos, explosões, água em chamas, criaturas marinhas feridas. Pandora sofre. O filme faz questão de mostrar isso. Não é uma batalha bonita, é cruel, confusa, desesperadora. E no meio disso tudo, a família Sully é separada. A história começa alguns anos depois, onde Jake Sully, que vocês lembram virou parte dos Na'vi, realmente parte deles, vive agora com Neytiri e seus filhos. Eles construíram uma família que representa a união entre mundos que deveriam ser inimigos, e isso, por si só, já é um terreno emocional poderoso. De cara, somos apresentados a um Jake mais maduro, mais cansado. Ele e Neytiri não estão só se adaptando à vida em Pandora, eles estão tentando ensinar seus filhos a sobreviver num mundo que literalmente não perdoa. E aí entra um dos temas mais fortes do filme, a vulnerabilidade. Os filhos de Jake e Neytiri representam não só a nova geração Na'vi, mas também o medo universal de qualquer pai ou mãe de que algo ruim possa acontecer com seus filhos. Essa sensação que todo mundo já sentiu chega de forma crua na tela.
Quando os humanos retornam, com novo objetivo e novas armas, aquilo que Jake e Neytiri mais temiam acontece. Forçados a fugir, a família Sully se encontra num lugar novo e desconhecido, as Águas de Pandora. E é aí que o filme realmente começa a virar o jogo. A água é linda, mas é perigosa, e Cameron usa isso com maestria. Cada onda é uma emoção, cada criatura marinha é um obstáculo, e cada mergulho é um risco. Mas, ao mesmo tempo, a água traz cura, transformação e conexão. Jake vive com Neytiri e seus filhos como um verdadeiro líder nave. Ele acorda cedo, treina, caça, ensina, protege. Ele sabe que a guerra contra os humanos acabou, mas também sabe que isso não significa que eles desistiram. E essa tensão silenciosa acompanha cada cena. Pandora parece viva e feliz, mas Jake está sempre atento, sempre desconfiado, sempre pronto para lutar de novo se for preciso. A família Sully é apresentada de forma muito íntima. A gente não vê só guerreiros, vê filhos correndo, brincando, aprendendo a montar os icrãs, errando, caindo, levantando. Neteyam, o filho mais velho, carrega naturalmente o peso de ser exemplo. Ele é responsável, obediente, tenta sempre fazer tudo certo. O tipo de filho que quer orgulhar o pai. Já Loak, o do meio, é impulsivo, curioso, vive se metendo em confusão e sente constantemente que está à sombra do irmão. Essa rivalidade silenciosa entre eles é algo que qualquer família reconhece fácil. Kiri é um caso à parte. Desde o começo fica claro que ela tem uma conexão diferente com Pandora. Ela sente a natureza de um jeito mais profundo, mais espiritual. Enquanto os outros aprendem a sobreviver, Kiri parece ouvir o planeta. Ela conversa com as plantas, toca a terra com respeito, observa o mundo como se estivesse tentando entender algo maior do que palavras. E isso já planta a semente de que ela terá um papel importante nessa história. E tem a pequena Tuk. Tuk é leveza pura. Ela representa a inocência em meio a um mundo que já foi quebrado pela guerra. Ela ri, fala sem filtro, faz perguntas simples que muitas vezes têm respostas difíceis. É impossível não se apegar a ela logo de cara. Neytiri, por sua vez, continua sendo uma força da natureza. Ela ama os filhos de forma intensa, quase feroz. Diferente de Jake, que tenta equilibrar estratégia e emoção, Neytiri age muito mais pelo coração. Ela carrega traumas profundos do passado, perdeu a família, a terra, o lar, e tudo isso faz com que o medo de perder os filhos seja constante. Cada vez que eles se afastam, cada missão de Jake, cada sombra estranha na floresta, tudo vira um gatilho. Jake narra sua própria história, refletindo sobre o que significa proteger algo que você ama. Ele não luta mais só por Pandora, ele luta pelos filhos, e isso muda completamente sua visão de mundo. Antes ele se jogava de cabeça na batalha, agora cada decisão tem consequência, cada risco pesa. Mas enquanto a família tenta viver essa vida quase pacífica, os sinais da ameaça começam a aparecer. Pequenos detalhes, movimentações estranhas, mudanças no comportamento da natureza, essa sensação de que algo está se aproximando. Pandora, que sempre avisou quando o perigo vinha, começa a dar seus sinais. E então o passado volta com força. Os humanos retornam, não como exploradores confusos, mas como uma força organizada, determinada e muito mais preparada. Eles chegam queimando florestas, destruindo territórios sagrados, mostrando que aprenderam com os erros do passado e que agora vieram para ficar. É um choque brutal. A tranquilidade construída com tanto esforço desmorona em minutos. Quando Jake percebe que os humanos não estão apenas ocupando Pandora, mas caçando especificamente ele e sua família, a ficha cai. Ele entende que sua presença coloca todos em risco, não só a Neytiri e os filhos, mas todo o clã. E essa é uma das decisões mais dolorosas do filme. Jake escolhe ir embora. Essa escolha não é covardia, é sobrevivência. É um pai entendendo que, às vezes, a melhor forma de lutar é recuar, mas isso custa caro emocionalmente. Neytiri sente como se estivesse abandonando suas raízes. Os filhos não entendem completamente, e Jake carrega o peso de tirar sua família do lugar que eles chamam de lar. Jake lidera o grupo com passos firmes, mas por dentro ele está em conflito. Ele sabe que fez a escolha certa, mas também sabe que essa decisão vai marcar seus filhos para sempre.
Eles atravessam regiões de Pandora que nunca tinham visto antes, e o filme faz questão de mostrar isso. O mundo é imenso, lindo e, ao mesmo tempo, desconhecido. Cada nova paisagem reforça a ideia de que eles estão realmente longe de casa. Quando finalmente chegam ao território do clã Metkayina, o contraste é imediato. A floresta densa e fechada dá lugar a um cenário aberto, azul, vivo, dominado pelo oceano. É como se Pandora tivesse outro coração batendo ali. As águas são cristalinas, os recifes parecem vivos e as criaturas marinhas se movem com uma leveza quase hipnótica. Mas beleza não significa acolhimento imediato. Os Metkayina são diferentes em tudo. Seus corpos são adaptados ao mar, braços mais longos, caudas largas, movimentos suaves. Eles olham para a família Sully com curiosidade e desconfiança. Não há hostilidade explícita, mas também não há calor. Jake percebe rapidamente que ali ele não é um líder, não é um herói, ele é apenas um estrangeiro pedindo abrigo. O líder dos Metkayina, Tonoari, escuta Jake com atenção, mas não se deixa convencer facilmente. Quem realmente demonstra resistência é Ronal. Ela enxerga o Sully como um risco. Para ela, acolher aquela família significa atrair a guerra para o oceano. Neytiri sente esse julgamento na pele, não só pelas palavras, mas pelos olhares, pela postura, pelo silêncio carregado. Os filhos sentem isso ainda mais forte. Neteyam tenta se adaptar rápido, respeitar as regras, aprender com humildade. Loak, por outro lado, sofre. Ele não se encaixa. É desajeitado na água, vira alvo de olhares e provocações, sente-se inferior. Aquele sentimento que ele já carregava na floresta, de não ser bom o suficiente, cresce ainda mais ali, e isso machuca. Kiri continua sendo diferente. A conexão dela com a natureza não desaparece no oceano, ela só muda de forma. A água parece responder a ela, as criaturas marinhas se aproximam, a corrente parece guiá-la. É como se Pandora, mesmo em outro ambiente, reconhecesse quem ela é. Mas essa ligação também traz riscos, e o filme deixa isso bem claro aos poucos. O aprendizado com os Metkayina vira quase um rito de passagem. Aprender a respiração, nadar com eficiência, entender as correntes, montar criaturas marinhas gigantescas. Cada lição é difícil, cada erro é humilhante, mas cada pequena conquista traz crescimento. Essa parte do filme é mais lenta de propósito, porque ela mostra transformação. Não é só sobre sobreviver, é sobre pertencer. Enquanto isso, longe dali, os humanos não estão parados. Eles se reorganizam, criam versões recombinantes de antigos inimigos, usam tecnologia avançada e rastreiam Jake como um predador paciente. O perigo não desapareceu, ele só está se aproximando lentamente, como uma sombra no fundo do mar. Jake tenta manter a família invisível, mas isso cobra um preço. Ele se torna mais rígido, mais controlador, mais distante emocionalmente. Neytiri percebe isso. Ela sente que, ao tentar proteger seus filhos, Jake está tirando deles a chance de crescer. O conflito entre os dois não explode, mas fica ali, latente, como uma onda prestes a quebrar. Os humanos chegam com força total. Não são apenas soldados, são caçadores. Eles entendem o território, usam tecnologia para rastrear, cercar e destruir. O mar, antes símbolo de liberdade, começa a ser tomado por máquinas, navios e explosões. A tranquilidade dos Metkayina é quebrada de forma brutal, e a guerra chega até onde Jake tentou esconder sua família. Jake percebe que cometeu um erro, acreditar que fugir seria suficiente. Agora, o inimigo não quer apenas Pandora, quer ele, quer sua família, quer mandar uma mensagem. E nesse momento, Jake entende que não pode mais correr. Ele precisa enfrentar o que vem pela frente, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Os filhos sentem essa mudança imediatamente. Neteyam assume uma postura mais firme, mais madura. Ele deixa de ser apenas o filho obediente e passa a agir como um verdadeiro guerreiro. Loak, movido pela culpa e pelo desejo de provar seu valor, acaba tomando decisões arriscadas. Ele se sente responsável por tudo o que está acontecendo, e isso o empurra para situações perigosas. Kiri, por sua vez, enfrenta algo completamente diferente. A conexão dela com o espírito de Pandora se intensifica a ponto de se tornar quase insuportável para o próprio corpo. Ela tenta se conectar com Eva de forma mais profunda e acaba sofrendo um colapso.
Essa cena é importante porque mostra que nem toda conexão espiritual é simples ou segura. Às vezes, sentir demais também machuca. Enquanto isso, Neytiri se transforma. O medo que ela sentia se converte em fúria. Ela luta como alguém que já perdeu tudo e se recusa a perder mais. Cada movimento dela carrega dor, ódio e amor misturados. Neytiri não luta apenas contra humanos, ela luta contra o destino, contra o passado e contra a possibilidade de reviver suas maiores perdas. O confronto principal acontece no meio do oceano, em meio ao caos, explosões, água em chamas, criaturas marinhas feridas. Pandora sofre. O filme faz questão de mostrar isso. Não é uma batalha bonita, é cruel, confusa, desesperadora. E no meio disso tudo, a família Sully é separada. A história começa alguns anos depois, onde Jake Sully, que vocês lembram virou parte dos Na'vi, realmente parte deles, vive agora com Neytiri e seus filhos. Eles construíram uma família que representa a união entre mundos que deveriam ser inimigos, e isso por si só já é um terreno emocional poderoso. De cara, somos apresentados a um Jake mais maduro, mais cansado. Ele e Neytiri não estão só se adaptando à vida em Pandora, eles estão tentando ensinar seus filhos a sobreviver num mundo que literalmente não perdoa. E aí entra um dos temas mais fortes do filme, a vulnerabilidade. Os filhos de Jake e Neytiri representam não só a nova geração Na'vi, mas também o medo universal de qualquer pai ou mãe de que algo ruim possa acontecer com seus filhos. Essa sensação que todo mundo já sentiu chega de forma crua na tela. Quando os humanos retornam, com um novo objetivo e novas armas, aquilo que Jake e Neytiri mais temiam acontece. Forçados a fugir, a família Sully se encontra num lugar novo e desconhecido, as Águas de Pandora. E é aí que o filme realmente começa a virar o jogo. A água é linda, mas é perigosa, e Cameron usa isso com maestria. Cada onda é uma emoção, cada criatura marinha é um obstáculo, e cada mergulho é um risco. Mas, ao mesmo tempo, a água traz cura, transformação e conexão. Jake vive com Neytiri e seus filhos como um verdadeiro líder Na'vi. Ele acorda cedo, treina, caça, ensina, protege. Ele sabe que a guerra contra os humanos acabou, mas também sabe que isso não significa que eles desistiram. E essa tensão silenciosa acompanha cada cena. Pandora parece viva e feliz, mas Jake está sempre atento, sempre desconfiado, sempre pronto para lutar de novo se for preciso. A família Sully é apresentada de forma muito íntima. A gente não vê só guerreiros, vê filhos correndo, brincando, aprendendo a montar os icrãs, errando, caindo, levantando. Neteyam, o filho mais velho, carrega naturalmente o peso de ser exemplo. Ele é responsável, obediente, tenta sempre fazer tudo certo. O tipo de filho que quer orgulhar o pai. Já Loak, o do meio, é impulsivo, curioso, vive se metendo em confusão e sente constantemente que está à sombra do irmão. Essa rivalidade silenciosa entre eles é algo que qualquer família reconhece fácil. Kiri é um caso à parte. Desde o começo fica claro que ela tem uma conexão diferente com Pandora. Ela sente a natureza de um jeito mais profundo, mais espiritual. Enquanto os outros aprendem a sobreviver, Kiri parece ouvir o planeta. Ela conversa com as plantas, toca a terra com respeito, observa o mundo como se estivesse tentando entender algo maior do que palavras. E isso já planta a semente de que ela terá um papel importante nessa história. E tem a pequena Tuk. Tuk é leveza pura. Ela representa a inocência em meio a um mundo que já foi quebrado pela guerra. Ela ri, fala sem filtro, faz perguntas simples que muitas vezes têm respostas difíceis. É impossível não se apegar a ela logo de cara. Neytiri, por sua vez, continua sendo uma força da natureza. Ela ama os filhos de forma intensa, quase feroz. Diferente de Jake, que tenta equilibrar estratégia e emoção, Neytiri age muito mais pelo coração. Ela carrega traumas profundos do passado, perdeu a família, a terra, o lar, e tudo isso faz com que o medo de perder os filhos seja constante. Cada vez que eles se afastam, cada missão de Jake, cada sombra estranha na floresta, tudo vira um gatilho. Jake narra sua própria história, refletindo sobre o que significa proteger algo que você ama. Ele não luta mais só por Pandora, ele luta pelos filhos,
e isso muda completamente sua visão de mundo. Antes ele se jogava de cabeça na batalha. Agora cada decisão tem consequência, cada risco pesa. Mas enquanto a família tenta viver essa vida quase pacífica, os sinais da ameaça começam a aparecer. Pequenos detalhes, movimentações estranhas, mudanças no comportamento da natureza, essa sensação de que algo está se aproximando. Pandora, que sempre avisou quando o perigo vinha, começa a dar seus sinais. E então o passado volta com força. Os humanos retornam, não como exploradores confusos, mas como uma força organizada, determinada e muito mais preparada. Eles chegam queimando florestas, destruindo territórios sagrados, mostrando que aprenderam com os erros do passado e que agora vieram para ficar. É um choque brutal. A tranquilidade construída com tanto esforço desmorona em minutos. Quando Jake percebe que os humanos não estão apenas ocupando Pandora, mas caçando especificamente ele e sua família, a ficha cai. Ele entende que sua presença coloca todos em risco, não só a Neytiri e os filhos, mas todo o clã. E essa é uma das decisões mais dolorosas do filme. Jake escolhe ir embora. Essa escolha não é covardia, é sobrevivência. É um pai entendendo que, às vezes, a melhor forma de lutar é recuar, mas isso custa caro emocionalmente. Neytiri sente como se estivesse abandonando suas raízes. Os filhos não entendem completamente, e Jake carrega o peso de tirar sua família do lugar que eles chamam de lar. Jake lidera o grupo com passos firmes, mas por dentro ele está em conflito. Ele sabe que fez a escolha certa, mas também sabe que essa decisão vai marcar seus filhos para sempre. Eles atravessam regiões de Pandora que nunca tinham visto antes, e o filme faz questão de mostrar isso. O mundo é imenso, lindo e ao mesmo tempo desconhecido. Cada nova paisagem reforça a ideia de que eles estão realmente longe de casa. Quando finalmente chegam ao território do clã Metkayina, o contraste é imediato. A floresta densa e fechada dá lugar a um cenário aberto, azul, vivo, dominado pelo oceano. É como se Pandora tivesse outro coração batendo ali. As águas são cristalinas, os recifes parecem vivos e as criaturas marinhas se movem com uma leveza quase hipnótica. Mas beleza não significa acolhimento imediato. Os Metkayina são diferentes em tudo. Seus corpos são adaptados ao mar, braços mais longos, caudas largas, movimentos suaves. Eles olham para a família Sully com curiosidade e desconfiança. Não há hostilidade explícita, mas também não há calor. Jake percebe rapidamente que ali ele não é um líder, não é um herói. Ele é apenas um estrangeiro pedindo abrigo. O líder dos Metkayina, Tonoari, escuta Jake com atenção, mas não se deixa convencer facilmente. Quem realmente demonstra resistência é Ronal. Ela enxerga o Sully como um risco. Para ela, acolher aquela família significa atrair a guerra para o oceano. Neytiri sente esse julgamento na pele, não só pelas palavras, mas pelos olhares, pela postura, pelo silêncio carregado. Os filhos sentem isso ainda mais forte. Neteyam tenta se adaptar rápido, respeitar as regras, aprender com humildade. Loak, por outro lado, sofre. Ele não se encaixa. É desajeitado na água, vira alvo de olhares e provocações, sente-se inferior. Aquele sentimento que ele já carregava na floresta, de não ser bom o suficiente, cresce ainda mais ali, e isso machuca. Kiri continua sendo diferente. A conexão dela com a natureza não desaparece no oceano, ela só muda de forma. A água parece responder a ela, as criaturas marinhas se aproximam, a corrente parece guiá-la. É como se Pandora, mesmo em outro ambiente, reconhecesse quem ela é. Mas essa ligação também traz riscos, e o filme deixa isso bem claro aos poucos. O aprendizado com os Metkayina vira quase um rito de passagem. Aprender a respiração, nadar com eficiência, entender as correntes, montar criaturas marinhas gigantescas. Cada lição é difícil, cada erro é humilhante, mas cada pequena conquista traz crescimento. Essa parte do filme é mais lenta de propósito, porque ela mostra transformação. Não é só sobre sobreviver, é sobre pertencer. Enquanto isso, longe dali, os humanos não estão parados. Eles se reorganizam, criam versões recombinantes de antigos inimigos, usam tecnologia avançada e rastreiam Jake como um predador paciente. O perigo não desapareceu, ele só está se aproximando lentamente, como uma sombra no fundo do mar. Jake tenta manter a família invisível, mas isso cobra um preço.
Ele se torna mais rígido, mais controlador, mais distante emocionalmente. Neytiri percebe isso. Ela sente que, ao tentar proteger seus filhos, Jake está tirando deles a chance de crescer. O conflito entre os dois não explode, mas fica ali, latente, como uma onda prestes a quebrar. Os humanos chegam com força total. Não são apenas soldados, são caçadores. Eles entendem o território, usam tecnologia para rastrear, cercar e destruir. O mar, antes símbolo de liberdade, começa a ser tomado por máquinas, navios e explosões. A tranquilidade dos Metkayina é quebrada de forma brutal, e a guerra chega até onde Jake tentou esconder sua família. Jake percebe que cometeu um erro, acreditar que fugir seria suficiente. Agora, o inimigo não quer apenas Pandora, quer ele, quer sua família, quer mandar uma mensagem. E nesse momento, Jake entende que não pode mais correr. Ele precisa enfrentar o que vem pela frente, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Os filhos sentem essa mudança imediatamente. Neteyam assume uma postura mais firme, mais madura. Ele deixa de ser apenas o filho obediente e passa a agir como um verdadeiro guerreiro. Loak, movido pela culpa e pelo desejo de provar seu valor, acaba tomando decisões arriscadas. Ele se sente responsável por tudo o que está acontecendo, e isso o empurra para situações perigosas. Kiri, por sua vez, enfrenta algo completamente diferente. A conexão dela com o espírito de Pandora se intensifica a ponto de se tornar quase insuportável para o próprio corpo. Ela tenta se conectar com Eva de forma mais profunda e acaba sofrendo um colapso. Essa cena é importante porque mostra que nem toda conexão espiritual é simples ou segura. Às vezes, sentir demais também machuca. Enquanto isso, Neytiri se transforma. O medo que ela sentia se converte em fúria. Ela luta como alguém que já perdeu tudo e se recusa a perder mais. Cada movimento dela carrega dor, ódio e amor misturados. Neytiri não luta apenas contra humanos, ela luta contra o destino, contra o passado e contra a possibilidade de reviver suas maiores perdas. O confronto principal acontece no meio do oceano, em meio ao caos, explosões, água em chamas, criaturas marinhas feridas. Pandora sofre. O filme faz questão de mostrar isso. Não é uma batalha bonita, é cruel, confusa, desesperadora. E no meio disso tudo, a família Sully é separada. A história começa alguns anos depois, onde Jake Sully, que vocês lembram virou parte dos Na'vi, realmente parte deles, vive agora com Neytiri e seus filhos. Eles construíram uma família que representa a união entre mundos que deveriam ser inimigos, e isso por si só já é um terreno emocional poderoso. De cara, somos apresentados a um Jake mais maduro, mais cansado. Ele e Neytiri não estão só se adaptando à vida em Pandora, eles estão tentando ensinar seus filhos a sobreviver num mundo que literalmente não perdoa. E aí entra um dos temas mais fortes do filme, a vulnerabilidade. Os filhos de Jake e Neytiri representam não só a nova geração Na'vi, mas também o medo universal de qualquer pai ou mãe de que algo ruim possa acontecer com seus filhos. Essa sensação que todo mundo já sentiu chega de forma crua na tela. Quando os humanos retornam, com um novo objetivo e novas armas, aquilo que Jake e Neytiri mais temiam acontece. Forçados a fugir, a família Sully se encontra num lugar novo e desconhecido, as Águas de Pandora. E é aí que o filme realmente começa a virar o jogo. A água é linda, mas é perigosa, e Cameron usa isso com maestria. Cada onda é uma emoção, cada criatura marinha é um obstáculo, e cada mergulho é um risco. Mas, ao mesmo tempo, a água traz cura, transformação e conexão. Jake vive com Neytiri e seus filhos como um verdadeiro líder Na'vi. Ele acorda cedo, treina, caça, ensina, protege. Ele sabe que a guerra contra os humanos acabou, mas também sabe que isso não significa que eles desistiram. E essa tensão silenciosa acompanha cada cena. Pandora parece viva e feliz, mas Jake está sempre atento, sempre desconfiado, sempre pronto para lutar de novo se for preciso. A família Sully é apresentada de forma muito íntima. A gente não vê só guerreiros, vê filhos correndo, brincando, aprendendo a montar os icrãs, errando, caindo, levantando. Neteyam, o filho mais velho, carrega naturalmente o peso de ser exemplo. Ele é responsável, obediente,
tenta sempre fazer tudo certo, o tipo de filho que quer orgulhar o pai. Já Loak, o do meio, é impulsivo, curioso, vive se metendo em confusão e sente constantemente que está à sombra do irmão. Essa rivalidade silenciosa entre eles é algo que qualquer família reconhece fácil. Kiri é um caso à parte. Desde o começo fica claro que ela tem uma conexão diferente com Pandora. Ela sente a natureza de um jeito mais profundo, mais espiritual. Enquanto os outros aprendem a sobreviver, Kiri parece ouvir o planeta. Ela conversa com as plantas, toca a terra com respeito, observa o mundo como se estivesse tentando entender algo maior do que palavras. E isso já planta a semente de que ela terá um papel importante nessa história. E tem a pequena Tuk. Tuk é leveza pura. Ela representa a inocência em meio a um mundo que já foi quebrado pela guerra. Ela ri, fala sem filtro, faz perguntas simples que muitas vezes têm respostas difíceis. É impossível não se apegar a ela logo de cara. Neytiri, por sua vez, continua sendo uma força da natureza. Ela ama os filhos de forma intensa, quase feroz. Diferente de Jake, que tenta equilibrar estratégia e emoção, Neytiri age muito mais pelo coração. Ela carrega traumas profundos do passado, perdeu a família, a terra, o lar, e tudo isso faz com que o medo de perder os filhos seja constante. Cada vez que eles se afastam, cada missão de Jake, cada sombra estranha na floresta, tudo vira um gatilho. Jake narra sua própria história, refletindo sobre o que significa proteger algo que você ama. Ele não luta mais só por Pandora, ele luta pelos filhos, e isso muda completamente sua visão de mundo. Antes ele se jogava de cabeça na batalha. Agora cada decisão tem consequência, cada risco pesa. Mas enquanto a família tenta viver essa vida quase pacífica, os sinais da ameaça começam a aparecer. Pequenos detalhes, movimentações estranhas, mudanças no comportamento da natureza, essa sensação de que algo está se aproximando. Pandora, que sempre avisou quando o perigo vinha, começa a dar seus sinais. E então o passado volta com força. Os humanos retornam, não como exploradores confusos, mas como uma força organizada, determinada e muito mais preparada. Eles chegam queimando florestas, destruindo territórios sagrados, mostrando que aprenderam com os erros do passado e que agora vieram para ficar. É um choque brutal. A tranquilidade construída com tanto esforço desmorona em minutos. Quando Jake percebe que os humanos não estão apenas ocupando Pandora, mas caçando especificamente ele e sua família, a ficha cai. Ele entende que sua presença coloca todos em risco, não só a Neytiri e os filhos, mas todo o clã. E essa é uma das decisões mais dolorosas do filme. Jake escolhe ir embora. Essa escolha não é covardia, é sobrevivência. É um pai entendendo que, às vezes, a melhor forma de lutar é recuar, mas isso custa caro emocionalmente. Neytiri sente como se estivesse abandonando suas raízes. Os filhos não entendem completamente, e Jake carrega o peso de tirar sua família do lugar que eles chamam de lar. Jake lidera o grupo com passos firmes, mas por dentro ele está em conflito. Ele sabe que fez a escolha certa, mas também sabe que essa decisão vai marcar seus filhos para sempre. Eles atravessam regiões de Pandora que nunca tinham visto antes, e o filme faz questão de mostrar isso. O mundo é imenso, lindo e ao mesmo tempo desconhecido. Cada nova paisagem reforça a ideia de que eles estão realmente longe de casa. Quando finalmente chegam ao território do clã Metkayina, o contraste é imediato. A floresta densa e fechada dá lugar a um cenário aberto, azul, vivo, dominado pelo oceano. É como se Pandora tivesse outro coração batendo ali. As águas são cristalinas, os recifes parecem vivos e as criaturas marinhas se movem com uma leveza quase hipnótica. Mas beleza não significa acolhimento imediato. Os Metkayina são diferentes em tudo. Seus corpos são adaptados ao mar, braços mais longos, caudas largas, movimentos suaves. Eles olham para a família Sully com curiosidade e desconfiança. Não há hostilidade explícita, mas também não há calor. Jake percebe rapidamente que ali ele não é um líder, não é um herói, ele é apenas um estrangeiro pedindo abrigo. O líder dos Metkayina, Tonoari, escuta Jake com atenção, mas não se deixa convencer facilmente. Quem realmente demonstra resistência é Ronal. Ela enxerga o Sully como um risco. Para ela, acolher aquela família significa atrair a guerra para o oceano.
Neytiri sente esse julgamento na pele, não só pelas palavras, mas pelos olhares, pela postura, pelo silêncio carregado. Os filhos sentem isso ainda mais forte. Neteyam tenta se adaptar rápido, respeitar as regras, aprender com humildade. Loak, por outro lado, sofre. Ele não se encaixa, é desajeitado na água, vira alvo de olhares e provocações, sente-se inferior. Aquele sentimento que ele já carregava na floresta, de não ser bom o suficiente, cresce ainda mais ali, e isso machuca. Kiri continua sendo diferente. A conexão dela com a natureza não desaparece no oceano, ela só muda de forma. A água parece responder a ela, as criaturas marinhas se aproximam, a corrente parece guiá-la. É como se Pandora, mesmo em outro ambiente, reconhecesse quem ela é. Mas essa ligação também traz riscos, e o filme deixa isso bem claro aos poucos. O aprendizado com os Metkayina vira quase um rito de passagem. Aprender a respiração, nadar com eficiência, entender as correntes, montar criaturas marinhas gigantescas. Cada lição é difícil, cada erro é humilhante, mas cada pequena conquista traz crescimento. Essa parte do filme é mais lenta de propósito, porque ela mostra a transformação. Não é só sobre sobreviver, é sobre pertencer. Enquanto isso, longe dali, os humanos não estão parados. Eles se reorganizam, criam versões recombinantes de antigos inimigos, usam tecnologia avançada e rastreiam Jake como um predador paciente. O perigo não desapareceu, ele só está se aproximando lentamente, como uma sombra no fundo do mar. Jake tenta manter a família invisível, mas isso cobra um preço. Ele se torna mais rígido, mais controlador, mais distante emocionalmente. Neytiri percebe isso. Ela sente que, ao tentar proteger seus filhos, Jake está tirando deles a chance de crescer. O conflito entre os dois não explode, mas fica ali, latente, como uma onda prestes a quebrar. Os humanos chegam com força total. Não são apenas soldados, são caçadores. Eles entendem o território, usam tecnologia para rastrear, cercar e destruir. O mar, antes símbolo de liberdade, começa a ser tomado por máquinas, navios e explosões. A tranquilidade dos Metkayina é quebrada de forma brutal, e a guerra chega até onde Jake tentou esconder sua família. Jake percebe que cometeu um erro, acreditar que fugir seria suficiente. Agora, o inimigo não quer apenas Pandora, quer ele, quer sua família, quer mandar uma mensagem. E nesse momento, Jake entende que não pode mais correr. Ele precisa enfrentar o que vem pela frente, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Os filhos sentem essa mudança imediatamente. Neteyam assume uma postura mais firme, mais madura. Ele deixa de ser apenas o filho obediente e passa a agir como um verdadeiro guerreiro. Loak, movido pela culpa e pelo desejo de provar seu valor, acaba tomando decisões arriscadas. Ele se sente responsável por tudo o que está acontecendo, e isso o empurra para situações perigosas. Kiri, por sua vez, enfrenta algo completamente diferente. A conexão dela com o espírito de Pandora se intensifica a ponto de se tornar quase insuportável para o próprio corpo. Ela tenta se conectar com Eva de forma mais profunda e acaba sofrendo um colapso. Essa cena é importante porque mostra que nem toda conexão espiritual é simples ou segura. Às vezes, sentir demais também machuca. Enquanto isso, Neytiri se transforma. O medo que ela sentia se converte em fúria. Ela luta como alguém que já perdeu tudo e se recusa a perder mais. Cada movimento dela carrega dor, ódio e amor misturados. Neytiri não luta apenas contra humanos, ela luta contra o destino, contra o passado e contra a possibilidade de reviver suas maiores perdas. O confronto principal acontece no meio do oceano, em meio ao caos. Explosões, água em chamas, criaturas marinhas feridas, Pandora sofre. O filme faz questão de mostrar isso. Não é uma batalha bonita, é cruel, confusa, desesperadora. E no meio disso tudo, a família Sully é separada. A história começa alguns anos depois, onde Jake Sully, que vocês lembram virou parte dos Na'vi, realmente parte deles, vive agora com Neytiri e seus filhos. Eles construíram uma família que representa a união entre mundos que deveriam ser inimigos, e isso, por si só, já é um terreno emocional poderoso. De cara, somos apresentados a um Jake mais maduro, mais cansado. Ele e Neytiri não estão só se adaptando à vida em Pandora,
Eles estão tentando ensinar seus filhos a sobreviver num mundo que literalmente não perdoa. E aí entra um dos temas mais fortes do filme, a vulnerabilidade. Os filhos de Jake e Neytiri representam não só a nova geração Na'vi, mas também o medo universal de qualquer pai ou mãe de que algo ruim possa acontecer com seus filhos. Essa sensação que todo mundo já sentiu chega de forma crua na tela. Quando os humanos retornam, com novo objetivo e novas armas, aquilo que Jake e Neytiri mais temiam acontece. Forçados a fugir, a família Sully se encontra num lugar novo e desconhecido, as Águas de Pandora. E é aí que o filme realmente começa a virar o jogo. A água é linda, mas é perigosa, e Cameron usa isso com maestria. Cada onda é uma emoção, cada criatura marinha é um obstáculo, e cada mergulho é um risco. Mas, ao mesmo tempo, a água traz cura, transformação e conexão. Jake vive com Neytiri e seus filhos como um verdadeiro líder Na'vi. Ele acorda cedo, treina, caça, ensina, protege. Ele sabe que a guerra contra os humanos acabou, mas também sabe que isso não significa que eles desistiram. E essa tensão silenciosa acompanha cada cena. Pandora parece viva e feliz, mas Jake está sempre atento, sempre desconfiado, sempre pronto para lutar de novo se for preciso. A família Sully é apresentada de forma muito íntima. A gente não vê só guerreiros, vê filhos correndo, brincando, aprendendo a montar os icrãs, errando, caindo, levantando. Neteyam, o filho mais velho, carrega naturalmente o peso de ser exemplo. Ele é responsável, obediente, tenta sempre fazer tudo certo. O tipo de filho que quer orgulhar o pai. Já Loak, o do meio, é impulsivo, curioso, vive se metendo em confusão e sente constantemente que está à sombra do irmão. Essa rivalidade silenciosa entre eles é algo que qualquer família reconhece fácil. Kiri é um caso à parte. Desde o começo fica claro que ela tem uma conexão diferente com Pandora. Ela sente a natureza de um jeito mais profundo, mais espiritual. Enquanto os outros aprendem a sobreviver, Kiri parece ouvir o planeta. Ela conversa com as plantas, toca a terra com respeito, observa o mundo como se estivesse tentando entender algo maior do que palavras. E isso já planta a semente de que ela terá um papel importante nessa história. E tem a pequena Tuk. Tuk é leveza pura. Ela representa a inocência em meio a um mundo que já foi quebrado pela guerra. Ela ri, fala sem filtro, faz perguntas simples que muitas vezes têm respostas difíceis. É impossível não se apegar a ela logo de cara. Neytiri, por sua vez, continua sendo uma força da natureza. Ela ama os filhos de forma intensa, quase feroz. Diferente de Jake, que tenta equilibrar estratégia e emoção, Neytiri age muito mais pelo coração. Ela carrega traumas profundos do passado, perdeu a família, a terra, o lar, e tudo isso faz com que o medo de perder os filhos seja constante. Cada vez que eles se afastam, cada missão de Jake, cada sombra estranha na floresta, tudo vira um gatilho. Jake narra sua própria história, refletindo sobre o que significa proteger algo que você ama. Ele não luta mais só por Pandora, ele luta pelos filhos, e isso muda completamente sua visão de mundo. Antes ele se jogava de cabeça na batalha. Agora cada decisão tem consequência, cada risco pesa. Mas enquanto a família tenta viver essa vida quase pacífica, os sinais da ameaça começam a aparecer. Pequenos detalhes, movimentações estranhas, mudanças no comportamento da natureza, essa sensação de que algo está se aproximando. Pandora, que sempre avisou quando o perigo vinha, começa a dar seus sinais. E então o passado volta com força. Os humanos retornam, não como exploradores confusos, mas como uma força organizada, determinada e muito mais preparada. Eles chegam queimando florestas, destruindo territórios sagrados, mostrando que aprenderam com os erros do passado e que agora vieram para ficar. É um choque brutal. A tranquilidade construída com tanto esforço desmorona em minutos. Quando Jake percebe que os humanos não estão apenas ocupando Pandora, mas caçando especificamente ele e sua família, a ficha cai. Ele entende que sua presença coloca todos em risco, não só a Neytiri e os filhos, mas todo o clã. E essa é uma das decisões mais dolorosas do filme. Jake escolhe ir embora. Essa escolha não é covardia, é sobrevivência.
É um pai entendendo que, às vezes, a melhor forma de lutar é recuar, mas isso custa caro emocionalmente. Neytiri sente como se estivesse abandonando suas raízes. Os filhos não entendem completamente, e Jake carrega o peso de tirar sua família do lugar que eles chamam de lar. Jake lidera o grupo com passos firmes, mas por dentro ele está em conflito. Ele sabe que fez a escolha certa, mas também sabe que essa decisão vai marcar seus filhos para sempre. Eles atravessam regiões de Pandora que nunca tinham visto antes, e o filme faz questão de mostrar isso. O mundo é imenso, lindo e, ao mesmo tempo, desconhecido. Cada nova paisagem reforça a ideia de que eles estão realmente longe de casa. Quando finalmente chegam ao território do clã Metkayina, o contraste é imediato. A floresta densa e fechada dá lugar a um cenário aberto, azul, vivo, dominado pelo oceano. É como se Pandora tivesse outro coração batendo ali. As águas são cristalinas, os recifes parecem vivos e as criaturas marinhas se movem com uma leveza quase hipnótica. Mas beleza não significa acolhimento imediato. Os Metkayina são diferentes em tudo. Seus corpos são adaptados ao mar, braços mais longos, caudas largas, movimentos suaves. Eles olham para a família Sully com curiosidade e desconfiança. Não há hostilidade explícita, mas também não há calor. Jake percebe rapidamente que ali ele não é um líder, não é um herói, ele é apenas um estrangeiro pedindo abrigo. O líder dos Metkayina, Tonoari, escuta Jake com atenção, mas não se deixa convencer facilmente. Quem realmente demonstra resistência é Ronal. Ela enxerga o Sully como um risco. Para ela, acolher aquela família significa atrair a guerra para o oceano. Neytiri sente esse julgamento na pele, não só pelas palavras, mas pelos olhares, pela postura, pelo silêncio carregado. Os filhos sentem isso ainda mais forte. Neteyam tenta se adaptar rápido, respeitar as regras, aprender com humildade. Loak, por outro lado, sofre. Ele não se encaixa. É desajeitado na água, vira alvo de olhares e provocações, sente-se inferior. Aquele sentimento que ele já carregava na floresta, de não ser bom o suficiente, cresce ainda mais ali, e isso machuca. Kiri continua sendo diferente. A conexão dela com a natureza não desaparece no oceano, ela só muda de forma. A água parece responder a ela, as criaturas marinhas se aproximam, a corrente parece guiá-la. É como se Pandora, mesmo em outro ambiente, reconhecesse quem ela é. Mas essa ligação também traz riscos, e o filme deixa isso bem claro aos poucos. O aprendizado com os Metkayina vira quase um rito de passagem. Aprender a respiração, nadar com eficiência, entender as correntes, montar criaturas marinhas gigantescas. Cada lição é difícil, cada erro é humilhante, mas cada pequena conquista traz crescimento. Essa parte do filme é mais lenta de propósito, porque ela mostra transformação. Não é só sobre sobreviver, é sobre pertencer. Enquanto isso, longe dali, os humanos não estão parados. Eles se reorganizam, criam versões recombinantes de antigos inimigos, usam tecnologia avançada e rastreiam Jake como um predador paciente. O perigo não desapareceu, ele só está se aproximando lentamente, como uma sombra no fundo do mar. Jake tenta manter a família invisível, mas isso cobra um preço. Ele se torna mais rígido, mais controlador, mais distante emocionalmente. Neytiri percebe isso. Ela sente que, ao tentar proteger seus filhos, Jake está tirando deles a chance de crescer. O conflito entre os dois não explode, mas fica ali, latente, como uma onda prestes a quebrar. Os humanos chegam com força total. Não são apenas soldados, são caçadores. Eles entendem o território, usam tecnologia para rastrear, cercar e destruir. O mar, antes símbolo de liberdade, começa a ser tomado por máquinas, navios e explosões. A tranquilidade dos Metkayina é quebrada de forma brutal, e a guerra chega até onde Jake tentou esconder sua família. Jake percebe que cometeu um erro, acreditar que fugir seria suficiente. Agora, o inimigo não quer apenas Pandora, quer ele, quer sua família, quer mandar uma mensagem. E nesse momento, Jake entende que não pode mais correr. Ele precisa enfrentar o que vem pela frente, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Os filhos sentem essa mudança imediatamente. Neteyam assume uma postura mais firme, mais madura. Ele deixa de ser apenas o filho obediente e passa a agir como um verdadeiro guerreiro.
Loak, movido pela culpa e pelo desejo de provar seu valor, acaba tomando decisões arriscadas. Ele se sente responsável por tudo o que está acontecendo, e isso o empurra para situações perigosas. Kiri, por sua vez, enfrenta algo completamente diferente. A conexão dela com o espírito de Pandora se intensifica a ponto de se tornar quase insuportável para o próprio corpo. Ela tenta se conectar com Eva de forma mais profunda e acaba sofrendo um colapso. Essa cena é importante porque mostra que nem toda conexão espiritual é simples ou segura. Às vezes, sentir demais também machuca. Enquanto isso, Neytiri se transforma. O medo que ela sentia se converte em fúria. Ela luta como alguém que já perdeu tudo e se recusa a perder mais. Cada movimento dela carrega dor, ódio e amor misturados. Neytiri não luta apenas contra humanos, ela luta contra o destino, contra o passado e contra a possibilidade de reviver suas maiores perdas. O confronto principal acontece no meio do oceano, em meio ao caos. Explosões, água em chamas, criaturas marinhas feridas, Pandora sofre. O filme faz questão de mostrar isso. Não é uma batalha bonita, é cruel, confusa, desesperadora. E no meio disso tudo, a família Sully é separada. A história começa alguns anos depois, onde Jake Sully, que vocês lembram virou parte dos Na'vi, realmente parte deles, vive agora com Neytiri e seus filhos. Eles construíram uma família que representa a união entre mundos que deveriam ser inimigos, e isso por si só já é um terreno emocional poderoso. De cara, somos apresentados a um Jake mais maduro, mais cansado. Ele e Neytiri não estão só se adaptando à vida em Pandora, eles estão tentando ensinar seus filhos a sobreviver num mundo que literalmente não perdoa. E aí entra um dos temas mais fortes do filme, a vulnerabilidade. Os filhos de Jake e Neytiri representam não só a nova geração Na'vi, mas também o medo universal de qualquer pai ou mãe de que algo ruim possa acontecer com seus filhos. Essa sensação que todo mundo já sentiu chega de forma crua na tela. Quando os humanos retornam, com novo objetivo e novas armas, aquilo que Jake e Neytiri mais temiam acontece. Forçados a fugir, a família Sully se encontra num lugar novo e desconhecido, as Águas de Pandora. E é aí que o filme realmente começa a virar o jogo. A água é linda, mas é perigosa, e Cameron usa isso com maestria. Cada onda é uma emoção, cada criatura marinha é um obstáculo, e cada mergulho é um risco. Mas, ao mesmo tempo, a água traz cura, transformação e conexão. Jake vive com Neytiri e seus filhos como um verdadeiro líder Na'vi. Ele acorda cedo, treina, caça, ensina, protege. Ele sabe que a guerra contra os humanos acabou, mas também sabe que isso não significa que eles desistiram. E essa tensão silenciosa acompanha cada cena. Pandora parece viva e feliz, mas Jake está sempre atento, sempre desconfiado, sempre pronto para lutar de novo se for preciso. A família Sully é apresentada de forma muito íntima. A gente não vê só guerreiros, vê filhos correndo, brincando, aprendendo a montar os icrãs, errando, caindo, levantando. Neteyam, o filho mais velho, carrega naturalmente o peso de ser exemplo. Ele é responsável, obediente, tenta sempre fazer tudo certo. O tipo de filho que quer orgulhar o pai. Já Loak, o do meio, é impulsivo, curioso, vive se metendo em confusão e sente constantemente que está à sombra do irmão. Essa rivalidade silenciosa entre eles é algo que qualquer família reconhece fácil. Kiri é um caso à parte. Desde o começo, fica claro que ela tem uma conexão diferente com Pandora. Ela sente a natureza de um jeito mais profundo, mais espiritual. Enquanto os outros aprendem a sobreviver, Kiri parece ouvir o planeta. Ela conversa com as plantas, toca a terra com respeito, observa o mundo como se estivesse tentando entender algo maior do que palavras. E isso já planta a semente de que ela terá um papel importante nessa história. E tem a pequena Tuk. Tuk é leveza pura. Ela representa a inocência em meio a um mundo que já foi quebrado pela guerra. Ela ri, fala sem filtro, faz perguntas simples que muitas vezes têm respostas difíceis. É impossível não se apegar a ela logo de cara. Neytiri, por sua vez, continua sendo uma força da natureza. Ela ama os filhos de forma intensa, quase feroz. Diferente de Jake, que tenta equilibrar estratégia e emoção,
Neytiri age muito mais pelo coração. Ela carrega traumas profundos do passado, perdeu a família, a terra, o lar, e tudo isso faz com que o medo de perder os filhos seja constante. Cada vez que eles se afastam, cada missão de Jake, cada sombra estranha na floresta, tudo vira um gatilho. Jake narra sua própria história, refletindo sobre o que significa proteger algo que você ama. Ele não luta mais só por Pandora, ele luta pelos filhos, e isso muda completamente sua visão de mundo. Antes ele se jogava de cabeça na batalha, agora cada decisão tem consequência, cada risco pesa. Mas enquanto a família tenta viver essa vida quase pacífica, os sinais da ameaça começam a aparecer. Pequenos detalhes, movimentações estranhas, mudanças no comportamento da natureza, essa sensação de que algo está se aproximando. Pandora, que sempre avisou quando o perigo vinha, começa a dar seus sinais. E então o passado volta com força. Os humanos retornam, não como exploradores confusos, mas como uma força organizada, determinada e muito mais preparada. Eles chegam queimando florestas, destruindo territórios sagrados, mostrando que aprenderam com os erros do passado e que agora vieram para ficar. É um choque brutal. A tranquilidade construída com tanto esforço desmorona em minutos. Quando Jake percebe que os humanos não estão apenas ocupando Pandora, mas caçando especificamente ele e sua família, a ficha cai. Ele entende que sua presença coloca todos em risco, não só a Neytiri e os filhos, mas todo o clã. E essa é uma das decisões mais dolorosas do filme. Jake escolhe ir embora. Essa escolha não é covardia, é sobrevivência. É um pai entendendo que, às vezes, a melhor forma de lutar é recuar, mas isso custa caro emocionalmente. Neytiri sente como se estivesse abandonando suas raízes. Os filhos não entendem completamente, e Jake carrega o peso de tirar sua família do lugar que eles chamam de lar. Jake lidera o grupo com passos firmes, mas por dentro ele está em conflito. Ele sabe que fez a escolha certa, mas também sabe que essa decisão vai marcar seus filhos para sempre. Eles atravessam regiões de Pandora que nunca tinham visto antes, e o filme faz questão de mostrar isso. O mundo é imenso, lindo e ao mesmo tempo desconhecido. Cada nova paisagem reforça a ideia de que eles estão realmente longe de casa. Quando finalmente chegam ao território do clã Metkayina, o contraste é imediato. A floresta densa e fechada dá lugar a um cenário aberto, azul, vivo, dominado pelo oceano. É como se Pandora tivesse outro coração batendo ali. As águas são cristalinas, os recifes parecem vivos e as criaturas marinhas se movem com uma leveza quase hipnótica. Mas beleza não significa acolhimento imediato. Os Metkayina são diferentes em tudo. Seus corpos são adaptados ao mar, braços mais longos, caudas largas, movimentos suaves. Eles olham para a família Sully com curiosidade e desconfiança. Não há hostilidade explícita, mas também não há calor. Jake percebe rapidamente que ali ele não é um líder, não é um herói, ele é apenas um estrangeiro pedindo abrigo. O líder dos Metkayina, Tonoari, escuta Jake com atenção, mas não se deixa convencer facilmente. Quem realmente demonstra resistência é Ronal. Ela enxerga o Sully como um risco. Para ela, acolher aquela família significa atrair a guerra para o oceano. Neytiri sente esse julgamento na pele, não só pelas palavras, mas pelos olhares, pela postura, pelo silêncio carregado. Os filhos sentem isso ainda mais forte. Neteyam tenta se adaptar rápido, respeitar as regras, aprender com humildade. Loak, por outro lado, sofre. Ele não se encaixa. É desajeitado na água, vira alvo de olhares e provocações, sente-se inferior. Aquele sentimento que ele já carregava na floresta, de não ser bom o suficiente, cresce ainda mais ali, e isso machuca. Kiri continua sendo diferente. A conexão dela com a natureza não desaparece no oceano, ela só muda de forma. A água parece responder a ela, as criaturas marinhas se aproximam, a corrente parece guiá-la. É como se Pandora, mesmo em outro ambiente, reconhecesse quem ela é. Mas essa ligação também traz riscos, e o filme deixa isso bem claro aos poucos. O aprendizado com os Metkayina vira quase um rito de passagem. Aprender a respiração, nadar com eficiência, entender as correntes, montar criaturas marinhas gigantescas. Cada lição é difícil, cada erro é humilhante, mas cada pequena conquista traz crescimento.
Essa parte do filme é mais lenta de propósito, porque ela mostra a transformação. Não é só sobre sobreviver, é sobre pertencer. Enquanto isso, longe dali, os humanos não estão parados. Eles se reorganizam, criam versões recombinantes de antigos inimigos, usam tecnologia avançada e rastreiam Jake como um predador paciente. O perigo não desapareceu, ele só está se aproximando lentamente, como uma sombra no fundo do mar. Jake tenta manter a família invisível, mas isso cobra um preço. Ele se torna mais rígido, mais controlador, mais distante emocionalmente. Neytiri percebe isso. Ela sente que, ao tentar proteger seus filhos, Jake está tirando deles a chance de crescer. O conflito entre os dois não explode, mas fica ali, latente, como uma onda prestes a quebrar. Os humanos chegam com força total. Não são apenas soldados, são caçadores. Eles entendem o território, usam tecnologia para rastrear, cercar e destruir. O mar, antes símbolo de liberdade, começa a ser tomado por máquinas, navios e explosões. A tranquilidade dos Metkayina é quebrada de forma brutal, e a guerra chega até onde Jake tentou esconder sua família. Jake percebe que cometeu um erro, acreditar que fugir seria suficiente. Agora, o inimigo não quer apenas Pandora, quer ele, quer sua família, quer mandar uma mensagem. E nesse momento, Jake entende que não pode mais correr. Ele precisa enfrentar o que vem pela frente, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Os filhos sentem essa mudança imediatamente. Neteyam assume uma postura mais firme, mais madura. Ele deixa de ser apenas o filho obediente e passa a agir como um verdadeiro guerreiro. Loak, movido pela culpa e pelo desejo de provar seu valor, acaba tomando decisões arriscadas. Ele se sente responsável por tudo o que está acontecendo, e isso o empurra para situações perigosas. Kiri, por sua vez, enfrenta algo completamente diferente. A conexão dela com o espírito de Pandora se intensifica a ponto de se tornar quase insuportável para o próprio corpo. Ela tenta se conectar com Eva de forma mais profunda e acaba sofrendo um colapso. Essa cena é importante porque mostra que nem toda conexão espiritual é simples ou segura. Às vezes, sentir demais também machuca. Enquanto isso, Neytiri se transforma. O medo que ela sentia se converte em fúria. Ela luta como alguém que já perdeu tudo e se recusa a perder mais. Cada movimento dela carrega dor, ódio e amor misturados. Neytiri não luta apenas contra humanos, ela luta contra o destino, contra o passado e contra a possibilidade de reviver suas maiores perdas. O confronto principal acontece no meio do oceano, em meio ao caos, explosões, água em chamas, criaturas marinhas feridas. Pandora sofre. O filme faz questão de mostrar isso. Não é uma batalha bonita, é cruel, confusa, desesperadora. E no meio disso tudo, a família Sully é separada. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.